Às vezes você já escutou essa frase do pastor Martin Luther King Jr. Suba a escada com fé. Não é necessário que você veja todo o seu final. Apenas dê o primeiro passo. E isso tem movido dentro de mim. E esses dias eu escutei uma história, mas é um fato, de um jovem sonhador. Ele falou que ele tinha um sonho de ver a sua casa reformada, toda linda, do jeito que ele planejou, do jeito que ele imaginava, ele queria. Ele foi atrás, comprou todos os seus materiais, só que de repente veio a pandemia. Guardou, estocou o seu material. Só que passava os dias, ele olhava aquilo, ele via que poderia estragar, ele via que poderia mofar, perder, não sei, ele não queria ver ele daquele jeito. E ele falou dentro dele, moveu algo dentro dele. Ele falou assim, eu vou começar eu mesmo a rebocar aqui essas paredes, a arrumar, eu mesmo. Contou para sua esposa. A sua esposa falou, amor, mas você não sabe, e agora? Como que vai ficar? Ele falou, mas eu quero. E ele determinou, e ele foi. E ele disse que no primeiro traço, quando ele estava movendo assim, mexendo, e ele jogava na parede para rebocar, ele falava que caía a metade. Só que ele continuou o dia inteiro. No final do dia, ele olhou, teve uma visão ampla do que ele tinha trabalhado, e ele viu que teve um resultado satisfatório. Falou, não, eu vou continuar. Só que no outro dia, apareceu um amigo para ajudar ele. E nos dias subsequentes começou a chegar parente, irmão, primo. A sua casa está linda porque ele deu o primeiro passo. A pergunta minha para você é: o que você vai fazer hoje para dar o primeiro passo? Em busca dos seus sonhos, daquilo que você almeja. Porque todos os dias, repito, todos os dias eu escuto palavras ou frases. Rez, como que eu vou começar? Como que eu começo? Eu não tenho clareza, é muita coisa, Rez, por onde eu começo? E eu tenho aprendido, eu respondo com uma frase simples, rápida, franca. Comece aonde você está, use o que você tem e faça o que você pode. Isso mesmo, comece aonde você está, use o que você tem e faça o que você puder para aquilo ser realizado. É desse jeito que você tem que começar. Eu sei que se às vezes a gente olhar para circunstâncias, sonhos e só começar a olhar, a gente começa a desanimar. Mas quando você coloca em ação, você começa aonde está, essa é a energia que você precisa, a energia motriz que você precisa para que os seus resultados sejam extraordinários. E se a gente esperarmos alguma coisa para a gente mover, não, vou esperar as circunstâncias ficar melhores. Ah, não, vou esperar que alguém me ajude. Não, dê o primeiro passo, porque eles não virão. Você tem que dar o primeiro passo para as coisas virem até você. E o interessante é que a Bíblia também nos relata isso no livro de Mateus, no capítulo 14, versículo 22 e diante, uma história. Às vezes você já ouviu de Pedro andando sobre as águas. A Bíblia vai relatar que os discípulos de Jesus estavam sem ele e eles estavam no barco e já era alta madrugada. E nessa alta madrugada Jesus começa a andar sobre as águas. E eles olham e eles assustam porque o mestre não está com ele, eles assustam e falam, e agora é um fantasma? Jesus, ei, se acalma, sou eu. E Pedro, se é você, manda eu ir até ti. Cara, e Jesus fala, vem, e Pedro sai do barco. Ele sai, ele começa a se mover da onde ele está. E eu fico imaginando, isso aqui é a minha imaginação, mas eu acho que Pedro, né, usava o que ele tinha ali para ele se equilibrar e fazia o que ele poderia para dar os primeiros passos. Mas ele dava os seus primeiros passos, ele caminhou. Às vezes você pode olhar nos versículos seguintes e vai dizer que Pedro começou a afundar mesmo. E Jesus o salva. E você pode dizer, Rez, mas ele começou onde ele estava, ele fez o que ele poderia, ele usou a sua força, só que ele naufragou. Ele começou a afundar. Mas pega esse código e coloca dentro do seu coração. Só existe duas pessoas nessa terra que andam sobre as águas. Um foi Pedro e outro Jesus. Através do seu primeiro passo, até hoje a gente conta a história de Pedro. Começa a dar o seu primeiro passo em relação àquilo que você acredita. Que eu tenho certeza que os seus contos vai ser maravilhoso para as suas gerações, para as pessoas que estavam perto e seus resultados serão maravilhosos.
Se isso está fazendo sentido para você, me ajude a compartilhar com alguém que queria ouvir isso, que precisava ouvir isso. Que ele tem que começar da onde ele está. Ele tem que fazer o que ele tem. E ele tem que usar a sua força no que ele pode.